Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar se você é considerado... Isso aqui vai ser tenso. Você é considerado aprendiz após o desencarne. Punk, isso aqui vai ser punk, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue responder essa questão, né? Sobre a ótica mais tradicional possível, podemos pôr desse jeito, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora, né? Está encarnado, né? Faça sua inscrição aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações, e assim você fica por dentro de todos esses assuntos interessantíssimos, né? Cara, aqui... Esse canal é uma... Eu adoro fazer esses vídeos, tem umas vezes assim que, cara, é muito interessante, porque vem muita coisa, tem muita resposta, tem muita pergunta ali que o pessoal faz, né, comentários e tal, então é uma interação muito bacana, de irmãos principalmente, né, obviamente... Pessoas que querem entrar na maçonaria, tem curiosidade, isso, aquilo, né, que geram, assim, enfim, mas muitas perguntas de irmãos, né, nessas questões também, né, a grande maioria dos irmãos que entram em contato diretamente, dos irmãos que entram em contato comigo são de irmãos, né, perdendo a redundância, ou seja, melhor, muitas das pessoas tiram dúvidas comigo, né, na verdade são irmãos, né, fazem parte da organização, e pô, dentro do meu conhecimento, da medida do possível, né, estaremos respondendo o pessoal, né, então, aqui vamos ver se eu acerto aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, aqui é aqui o Ney, isso, Ney BR, Ney, aqui ó. No vídeo que eu falei sobre ascensão maçônica, né, sobre a ótica da ascensão maçônica. Então ele colocou ali, brilhante exposição. Nossa, você é uma pessoa muito gentil, né, cara? Numa história do consistório, há uma afirmação que alguém pode ser considerado aprendiz no plano sutil após o desencarne. Daí, em corroboração ao que você disse, o irmão disse uma vez, tem muitos números e poucos iniciados, né? Então vamos olhar sobre isso daí, eu entendi muito bem o que você quis dizer, certo? Mas vamos olhar para uma perspectiva mais ampla da questão, mais pública também, né? Vamos pegar de forma geral, certo? O que o irmão ali falou, né? O Ney. Ele falou, a pessoa que é ligada à maçonaria, quando morre, ele continua sendo considerado um irmão, né? Um iniciado. Tá? Então, isso aí tem muitas nuances. Por quê? Como ele falou ali, tem poucos iniciados, né? E tem muitos números, ou seja, tem muitos maçons, mas de verdade, iniciados dentro da organização são poucos, né? Isso é um fato, é uma verdade, né? Uma verdade, infelizmente, que a gente acaba convivendo, né? Dentro dos grilhões, né? Dos limites, melhor falando, para não ser tão cadavérico, podemos pôr desse jeito, né? Dentro dos limites da maçonaria. A proposta das linhas originais, vamos pôr assim, da maçonaria, as linhas verdadeiras, na verdade é fazer com que o homem reintegre a sua verdadeira natureza a fim de potencializar, atualizar a sua potencialidade, né? Observar os seus defeitos e corrigir, né, uma série de coisas, né? Tendo uma visão muito íntima do assunto, né? Conhecendo a essência, né? Já falei bastante sobre essas coisas aqui, né? Então esse é o objetivo da maçonaria de forma geral, né? A maçonaria, por exemplo, ela tem para a pessoa entrar na maçonaria, ela tem que ter a crença em um princípio criador, certo? E a crença em uma vida futura, certo? Isso é um assunto muito amplo, né? Precisa ter assim, vamos dizer, um acervo filosófico, podemos até pôr desse jeito, eu diria até metafísico, né? Para ter uma compreensão muito mais ampla disso, certo? Esse é um ponto. Se você pegar a corrente do lado, né, que é a corrente religiosa, daí você vai ter, né, a questão muito mais específica nesse assunto. Você pega, por exemplo, uma religião, ela vai ter um Deus específico, enquanto na maçonaria vai ter a crença em um princípio criador, né? Se você fizer comparação nessas duas frases, você vai ver, um princípio criador pode ser o Brahma, né? Pode ser o Deus judaico-cristão. Na religião específica é só o Deus judaico-cristão, por exemplo, né? Mais comum aqui no nosso país, né? Na questão da vida futura, né? Quando acaba-se aqui a nossa energia material, vamos pôr desse jeito, o corpo desfalece, né?
Na questão da maçonaria, ela coloca, não, nós somos essencialmente espírito tendo experiências materiais, né? E vamos para outro plano mais sutil, né? E assim é de fato, na verdade, né? A religião fala, não, olha, você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno, você pode ir para o purgatório. Então, você vê, assim, só para notar algumas diferenças, né? Então, a maçonaria, ela não tem uma promessa, por exemplo, de uma recompensa numa vida futura. Isso é uma das características interessantes, né? A maçonaria, você crê que existe? Não creio, mas não é uma promessa, né? Não tem um cânone, assim, por exemplo, né? Que você vai seguir determinadas diretrizes, quando você morrer vai receber uma recompensa, né? Cada religião tem as suas características, né, com relação a esse assunto. Só que aí que é o grande problema de se misturar as coisas, né? Se misturar maçonaria, por exemplo, com religião, claro, tem muita incompreensão, né? É um assunto que tem que ser muito... a pessoa, para entrar nessa seara, tem que ter uma base muito bem fundamentada, como eu sempre digo, né? Porque religiões têm características distintas. A maçonaria, que é uma ordem iniciática, também tem. Ela é muito distinta, né? Ou seja, ela prevê, né, a questão do princípio criador, prevê a existência de um plano metafísico, né? E quando fala uma vida futura, ela prevê a questão que, por exemplo, somos essencialmente espírito, né? A essência, né? A essência, a nossa mônada, como dizia o Pitágoras, né? A nossa raiz fundamental, o mais fundamental que você possa imaginar dentro do ser humano, não pertence à matéria, pertence a um plano mais sutil. É isso que está dizendo, em outras palavras, né? Ali nessa questão que eu coloquei. E a religião também, né? Tem as suas diretrizes, né? Tem o seu Deus, então Deus judaico-cristão, né? Outras divindades é o paganismo, certo? Então, se você pegar o pé da letra, o que está escrito, tô dizendo, né? Certo? Tem cristãos mais conservadores, mais liberais, etc, etc. Se você morrer, você tem que ter uma conduta na sua vida assim, assim, assado. Se você for bonzinho, né? Você vai receber uma recompensa. Se você não for tão bonzinho, daí não. Então, é isso, né? Em linhas gerais, é isso que está dizendo, né? E daí o irmão falou ali, né? Aqui, ó. Há uma afirmação que alguém pode ser um aprendiz no plano sutil após o desencarne, né? Isso é uma perspectiva de alguém que está vivo aqui, né? Observa, será que aquele cara de fato era um iniciado, né? Era uma pessoa que tinha um nível, tô com uma coceira, não é um sinal maçônico, né? Que já, você coçou a orelha, você tô com uma coceira aqui atrás da orelha, na verdade, não é um sinal maçônico, né? O cara tá falando bem na hora que você falou não sei o que, você fez um gesto, é um sinal maçônico. Cara, olha, o meu problema é que eu tenho essas manias eu não sou italiano, assim, eu sou descendente de alemão, mas eu tenho essa mania de falar com a mão também. Então, às vezes eu falo, acontece, puxo, arrumo o cabelo aqui, não sei o que. Então, é o jeitinho alemão de ser, como eu falo. Então, quero que fique claro essa perspectiva, na verdade, né, cara? Isso daí é um ponto de vista muito pessoal, né? Muito pessoal, né? Porque daí, aí você pode ver que acaba confundindo algumas questões, né? Ou seja, quando a pessoa, certo? Daí, por isso que eu falei sobre a perspectiva de um ponto de vista tradicional, né? Sob o ponto de vista tradicional, você vai ser reintegrado à unidade, né? Certo? E se você você vê uns vídeos que eu já fiz atrás aí sobre os níveis de consciência, né? O nível esotérico, né? Consciência essência, consciência da unidade, etc e tal. Tem aqui no canal, é só você procurar, super fácil, né? Pra você entender os níveis de consciência de forma tradicional, né? Isso é uma visão de uma pessoa de fora, obviamente, tá no ritual, tá lá dentro de uma determinada questão ali que você colocou, certo? Isso é uma observação peculiar, né, da pessoa que escreveu, certo? Mas isso, só para ficar claro, é um ponto de vista religioso, né? Ou seja, é uma influência, sabe? Certo? Então, se a pessoa tem uma vida que é uma vida assim fortuita, né, no sentido de ser um verdadeiro iniciado, né, agregar os valores, as virtudes, etc, 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 certo? Ela pode ser considerada, né, após sua passagem aqui pela matéria, sim, né, uma pessoa especial ainda. Um aprendiz, objetivamente, né, vai estar em outro plano, vai começar uma outra questão, né? Mas isso daí já entra na peculiaridade. Como que é a vida futura? Isso aí é da seara da religião, né? Para que fique claro essa questão. Espero que tenha respondido essa dúvida, né? E é uma dúvida que de fato você viu que precisa, né? Podemos voltar a falar mais com relação a isso, né? Mas é uma dúvida que de fato você precisa ter um acervo muito grande, uma base muito bem consolidada. Conceitos muito bem estabelecidos. Bom, enfim, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no nosso próximo encontro e até
lá. Um fortíssimo e grande abraço. Conheça o meu site luismiller.com.br.